Olá pessoal, hoje eu trouxe mais um resumo de um livro aqui e dessa vez é um livro do Rick Renner, Diga Sim. Experimente uma vida tão plena e profunda que você jamais voltará atrás. E ele fala logo aqui no começo: perseguir a vontade de Deus é uma aventura. Aqueles que ousam ingressar na vida de obediência jamais se sentirão entediados ou reclamarão que a vida é monótona. A verdade é que a vida de obediência é a experiência mais empolgante, desafiadora e recompensadora nesta dimensão terrena. E muitas vezes quando a gente escuta falar sobre obediência, às vezes trava, né? Que fala, poxa, eu vou ter que abrir mão aqui, vamos ter que abrir mão para fazer o que Deus quer. Só que na verdade, muitas vezes a gente pensa, eu vou ter uma vida triste, mas pensa comigo, o Senhor, ele que nos formou, ele sabe como funcionamos, conhece nossa personalidade, ele sabe como lá na frente a gente vai reagir, ele sabe o que vai acontecer. Então, os passos que ele pede para a gente dar de obediência é para a gente cumprir o propósito dele. Até hoje, nós seguindo os nossos próprios caminhos e ouvindo o nosso próprio coração, a gente só se prejudicou. Mas vamos dar essa oportunidade ao Senhor de dizer sim quando ele fala para a gente fazer alguma coisa, abrir o nosso coração, matar o nosso velho homem e ouvir a voz do Senhor, porque o resultado sempre é um resultado prazeroso, porque a vontade dele é boa, agradável e depois a gente percebe que ela é perfeita. Vamos lá, capítulo 1. Deus está apontando para você hoje e logo aqui no começo do capítulo ele fala sobre como o Senhor chamou ele para ir para a União Soviética em 1991, quando a União Soviética estava ainda em uma situação de caos, comunismo, estava passando por situações desastrosas e ele queria ficar nos Estados Unidos, na terra que para ele ali manava leite e mel. E o Senhor estava pedindo para ele ir para um local totalmente estranho, diferente, com a família dele, onde ele não conhecia ninguém, mas ele foi lá e obedeceu. E ele testemunha aqui como as coisas começaram a mudar naquele lugar a partir da chegada dele, como tudo começou a ter uma reviravolta. Aí ele começa aqui fazendo alguns questionamentos. Quais são os seus sonhos? Deus colocou um sonho no seu coração? Ele lhe disse para fazer alguma coisa que é tão imensa que você é tentado a descartá-la como uma tolice absoluta? Você se pergunta, essa ideia é realmente de Deus ou apenas o caso de um sonho maluco? Tome cuidado para não descartar seu sonho depressa demais. Ele pode ser uma visão do futuro que Deus colocou dentro do seu espírito. Quando esses sonhos dados por Deus ocasionalmente vêm à tona na sua mente, você pode interpretá-los erroneamente como fantasias ou desejos, mas você considerou a possibilidade de que Deus possa estar tentando entrar na sua mente consciente para revelar o seu plano a você, assim como ele fez com Abraão, né? Dizendo, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e eu vou te levar para um local que eu vou te mostrar ainda. E tipo, ele prometeu que Abraão seria um pai de uma grande nação. Só que humanamente falando, era uma coisa irracional. E muitas vezes a gente recebe esses sonhos de Deus, esses planos de Deus na nossa mente e a gente pensa, não, isso é fantasia, isso é coisa da minha cabeça. Não há problema em hesitar por algum tempo, principalmente se você está dando um tempo para confirmar se está no caminho certo. Mas quando a hesitação é prolongada, vez após vez, essa é geralmente uma forma sutil de rebelião. A hesitação sua carne não quer fazer o que Deus lhe disse para fazer. Ela não se sente confortável ou segura porque ela não sabe como realizar a tarefa designada. Portanto, a carne gosta de procurar desculpas para adiar a obediência apenas mais um pouquinho. Se você não disser finalmente, sim, Senhor, farei o que tu dizes, irei para onde tu me disseres para ir, o Senhor encontrará outra pessoa para fazer o trabalho. Ele não vai ficar sentado esperando por você para sempre. Chega o momento de decisão em que você precisa resolver o assunto ou sair do caminho para outra pessoa se colocar em movimento. Não esqueça que o Senhor ensinou, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, em Mateus 22,14. Há muitos que tiveram a oportunidade de fazer algo grande e significativo, mas porque não quiseram seguir em frente com Deus, eles não foram escolhidos para fazer isso. Não permita que você seja um deles. Não há mais tempo para desculpas. Eu quis fazer
Se eu quiser fazer exatamente o que Deus me diz, seu poder compensará todas as minhas insuficiências e fraquezas. No caso de Abraão, o corpo já estava amortecido, Sara também, mas ele confiou. O Senhor vivificou o corpo dele. Naquilo que a gente não pode fazer, mas nós somos chamados para fazer, o Senhor vem com a sua capacitação, com a sua habilidade sobre nós. Sabe, quando nos sentimos fracos, é realmente que o poder de Deus se manifesta mais forte, como está escrito em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Mas antes de eu aprender a lição, cometi o erro por muitos anos de fazer muitas perguntas. E se? E se eu falhar? Ou e se isso não funcionar como eu esperava? Perguntas como essas costumam frear nossa caminhada com o Senhor, nos impedindo de aceitar e conquistar novas e gloriosas missões que Deus quer nos confiar. Muitos cristãos apresentam a Deus uma série de argumentos para que ele escolha outra pessoa. Apresentam sua causa mal analisada diante de Deus, como um advogado apresentaria sua defesa diante de um juiz e de um júri. Não sei falar o bastante, vejo que outras pessoas são mais talentosas, não creio que eu já esteja pronto, tenho medo, não sei como poderei pagar por isso, sou gordo demais, sou magro demais, não sou bonito bastante, não sou suficientemente popular, não tenho tempo suficiente para isso, não sou a melhor escolha. Como disse também Moisés, trazendo uma desculpa para Deus, mas eu não sei falar. Jeremias, mas ainda sou uma criança. E por aí as desculpas são infinitas. Algumas pessoas nem sequer tentam arrumar uma desculpa. Elas simplesmente dizem ao Senhor: isso que o Senhor está pedindo não está no meu coração. Eu simplesmente não quero fazer isso. Não farei isso. Você pode discutir com Deus o dia inteiro sobre por que ele deveria escolher outra pessoa em vez de você. Mas até que você pare de lutar, simplesmente renda sua vontade para obedecer a Deus, você nunca tomará posse do seu propósito divino na vida. Deus tem um chamado específico para você. A corrida espiritual que ele colocou diante de você é uma corrida que ninguém mais pode correr. E quando finalmente se levanta para obedecer a ele, você ficará satisfeito por ter feito isso. Não existe satisfação ou paz maior que saber que você está fazendo exatamente o que Deus chamou para fazer. Sua carne pode recuar tentando não fazer o que Deus pediu, porque a carne gosta de ficar na zona de conforto, onde não é necessário mudar, crescer e se desenvolver, mas como um filho de Deus você pode assumir o controle da sua carne. Se você não se levantar pela fé para fazer o que você sabe que você deve fazer, você perderá toda a razão pela qual Deus trouxe você a este mundo, porque nós vivemos nesse mundo com um propósito. A gente não veio aqui nessa terra apenas para ser mais um. Todos nós temos um propósito, onde quer que estejamos, para ser cumprido, ser designado. Enquanto o ser humano não cumpre esse propósito, ele fica com aquela crise existencial. Para que eu vim a esse mundo? Por quê? Qual é a minha razão de viver? E a gente precisa fazer aquilo que a gente sabe que é necessário fazer. Porque talvez não, né? Deus nunca dá pra gente todas as peças do quebra-cabeça. Ele vai dando uma peça por vez. Mas se você não colocar lá no quadrado, que é para colocar aquela peça, por que ele vai dar outra se você não colocou aquele que já te entregou? Então nós precisamos ser diligentes com aquilo que Deus já nos entregou. Coloca uma pecinha lá. Depois que a gente cumpriu, faz a outra. Mas talvez você fale, mas eu não estou escutando nada de novo de Deus. Mas aí, o que acontece? A gente precisa ouvir a voz de Deus no nosso coração e seguir aquilo que Ele falou para nós. Se a gente não escutou, se a gente não seguiu algo que Deus falou, Deus não vai falar algo novo para a gente. E muitas vezes a gente fala, mas a gente não está escutando nada novo de Deus. Se a gente não estiver escutando algo novo de Deus, a gente tem que voltar para a última coisa que Ele nos disse e continuar no caminho. Imagine que tragédia seria você viver toda a vida apenas para descobrir, quando morrer, que você perdeu o grandioso e glorioso destino que Deus havia planejado para você. Deus nos livre de sequer pensarmos nisso. Em vez de continuar vivendo uma vida banal, monótona e insípida que não lhe traz felicidade ou alegria, libere a sua fé. Sua vida tem um propósito? Em todo mundo, as pessoas vivem sem nenhum senso de direção.
Elas vivem e morrem sem jamais realmente saber a razão da sua existência, porque elas nasceram e o que devem fazer com a sua vida. Um propósito para tudo debaixo do céu. Tudo que Deus criou foi feito tendo em mente um projeto e uma função. Eclesiastes 3:1 diz: tudo em seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito, ou não estaria aqui nesta terra. Tudo, as árvores, as algas, toda a criação existe por um propósito. Você está debaixo do céu, então você tem um propósito especial. Tudo que Deus criou foi feito com um projeto e uma função especial. Você não nasceu simplesmente para ocupar espaço. Há uma razão pela qual você está aqui na Terra. Você tem um propósito dado por Deus, designado por Ele. É por isso também que os cristãos não estão satisfeitos com seus casamentos e trocam de emprego constantemente. Eles estão procurando encher um buraco que só pode ser preenchido quando sabem que estão fazendo o que Deus quer que elas façam. Dinheiro não pode preencher esse buraco, relacionamentos não podem preencher esse buraco, os empregos não podem preencher esse buraco. Esse buraco só é preenchido quando você ingressa na vontade de Deus e tem a satisfação de saber que está exatamente no meio do plano dele para a sua vida. Você está fazendo o que Deus quer que você faça? Se você não estiver, você não será feliz fazendo nada mais. Você precisa de uma visão para a sua vida. Você precisa de uma visão para a sua vida que seja dada por Deus. Sem ela, você sempre ficará divagando e se debatendo. Provérbios 29:18 diz: onde não há visão, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Onde não há visão, o povo vive sem propósito e sem significado. Onde não há visão, o povo não tem senso de direção e perde sua razão de viver. Onde não há visão, o povo se torna preguiçoso, insatisfeito e ocioso. Onde não há visão, o povo descarta a moderação e se torna indisciplinado e improdutivo. Isso inclui a mim também. Posso testificar pessoalmente que quando eu não tenho um propósito, visão ou objetivo para a minha vida, desço para níveis incrivelmente baixos de inatividade e preguiça. Deus colocou no coração do homem que ele assumisse o domínio. Em Gênesis 1:26 fala sobre isso. E alcançasse algo grande com sua vida. Quando o homem perder esse propósito, essa centelha nascida de Deus, no seu coração de buscar algo grande e significativo, ele se torna disfuncional, preguiçoso, letárgico, frouxo, indiferente na sua abordagem da vida. É por isso que uma pessoa necessita ter um objetivo desafiador para ter como meta em sua vida. Quando tem uma visão, vive uma vida plena, significativa e recompensadora. Quando tem uma visão, vivo com um senso de direção e tenho uma razão de viver. Quando tenho uma visão, sou disciplinado, diligente, trabalhador e cheio de energia. Quando tenho uma visão, sinto-me frutífero, produtivo e satisfeito com a minha vida. A gente até tem uma motivação para acordar, para fazer alguma coisa. O que é uma visão? Que está falando tanto aqui. A palavra visão em hebraico significa ver. É a ideia de ter uma imagem mental tão aguçada e tão clara que você é capaz de imaginar algo na sua mente. Essa não é uma ideia abstrata que você pode entender com dificuldade. É um conceito tão concreto que você pode captar facilmente e dizer: é isso, eu vejo, sei exatamente o que devo fazer com a minha vida. Também é importante indicar que a palavra hebraica para visão é a mesma palavra hebraica usada para provisão. Isso é fantástico. Isso significa que uma visão traz provisão. Sem uma visão, você não tem senso de propósito e existência. Mas quando você tem uma visão para a sua vida, ela lhe dá um objetivo. Ela lhe dá propósito, direção, limites, limitações e perímetros. Com essa visão como alvo, você tem algo a perseguir, correr atrás e buscar a sua vida. Veja bem, quando você conhece a vontade de Deus, isso simplifica as escolhas que faz na vida. O plano de Deus é como uma fita métrica para ajudar você a medir o que é necessário ou certo para a sua vida versus o que não é necessário ou não é certo para a sua vida. Porque o que acontece? Quando você sabe o que Deus tem para você, fica muito mais fácil você fazer as escolhas na vida. Vamos usar um exemplo assim, bem normalzão.
Vamos supor que você crê que Deus ele quer usar a sua voz, você nasceu com um dom de cantar. Então você quer usar a sua voz para louvar o Senhor e você decidiu que você vai fazer isso. Só que aí no meio do caminho você vai filtrando as suas escolhas. Eu vou fazer, não, eu vou para ser o excelente no dom que Deus já me deu, eu vou fazer uma aula de canto, eu vou aprender a usar minha respiração correta. Você não vai, por exemplo, não, eu vou aqui ver como é que os mestres pregam. Você já vai afunilando as suas escolhas e as coisas que você faz já vai ser para contribuir para esse propósito, para essa visão que Deus te trouxe, que você vai ser. Porque existe um tempo de preparo, e tempo de preparo não é tempo perdido, é tempo que você está se capacitando para aquilo que vai chegar lá na frente. Porque se chegar lá na frente você sem a preparação, você desmorona. Devo julgar cada oportunidade perguntando a mim mesmo, como isso se encaixa na visão que Deus designou para a minha vida? Se a resposta for, esta é uma ótima ideia, mas ela não acrescenta a visão que Deus me deu, então sei que a oportunidade não é para mim. Pode ser um sonho inspirado por Deus para alguém perseguir, mas eu não sou esse alguém. Como esta nova oportunidade se encaixa no quadro que Deus me deu? Este gasto promove a visão que Deus me deu para cumprir? Porque até nas finanças, nas coisas que você vai investir, você tem que pensar, poxa, isso aqui que eu estou investindo, será que vai contribuir com o propósito de Deus para a minha vida? Este é o melhor uso para meu tempo e minha energia, ou é uma distração para me desviar da missão que Deus me deu? Descubra e cumpra a missão da sua vida. Uma coisa é certa, quando você está certo do que Deus o chamou, você deve se esforçar para confirmar a vocação e eleição, 2 Pedro 1,10. Você precisa deixar claro o que Ele lhe chamou para fazer, eliminar toda negligência em sua vida e ir fundo nisso de todo o seu coração. Você pode realizar o que Deus colocou no seu coração e na sua mente para fazer, mas isso vai exigir 100% do seu comprometimento. Qualquer coisa a menos não fará o trabalho. Não é porque Deus te chamou, prometeu que tal coisa vai acontecer com você, que você vai... então, se Deus falou que vai acontecer, então vai acontecer e pronto, e bola pra frente que atrás vem gente. Não, você precisa se entregar 100%. Você precisa usar as suas habilidades e todo o recurso que você tem para que esse propósito seja alcançado. Para todo mundo, independente do propósito que Deus tenha dito, existe o básico, que é a oração, a santidade, a busca intensa pelo Senhor. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Descubra e cumpra a missão da sua vida. Uma coisa... já tinha falado isso. Quando você chegar ao fim da sua vida, a medida do seu sucesso estará inteiramente resumida em uma pergunta. Você fez o que Deus chamou para fazer? Quando Deus falou com você, você permaneceu na fé? Você se recusou obstinadamente a abandonar aquele sonho porque você sabia enfaticamente que ele era a missão da sua vida? Porque muitas vezes eu ouvi uma frase que é forte, que diz o seguinte: o pior fracasso da sua vida é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não chamou você para ser. Isso que é fracasso. Sua presença neste planeta não foi acidental, nem foi uma ideia tardia. Deus planejou a sua vida. Ele trouxe você a este mundo para que você pudesse contribuir com algo valioso. Então, busque a Deus diligentemente até receber revelação com relação ao plano de Deus para você. Uma vez que esse plano seja revelado, entra no fluxo da fé e permaneça ali pelo resto da sua vida. A única maneira de você realizar o plano de Deus é vivendo na dimensão de fé e permanecendo determinado a fazer tudo o que Deus lhe pediu para fazer. Fé e diligência são necessárias se você quiser ser bem-sucedido em cumprir a missão de Deus para a sua vida. E aqui no final do capítulo ele faz algumas perguntas para crescimento pessoal ou debate em grupo. 1. Você consegue pensar em um sonho específico que Deus colocou no seu coração? Você tem sido tentado descartar esse sonho porque ele parece grande demais para se realizar? 2. Quais serão as consequências de você continuar a hesitar e adiar sua obediência ao chamado de Deus para cumprir o que ele lhe pediu para fazer? 3. Qual é o perigo de fazer muitas perguntas do tipo, e se? Quando o Senhor lhe dá uma missão? 4.
Como você pode determinar se sua hesitação em tomar uma nova direção na sua vida é um sinal de advertência do Espírito Santo no Espírito ou a sua carne com medo? 5. Que tipo de fruto é produzido na vida de uma pessoa quando ela não tem senso de propósito ou direção? E é isso aí, pessoal. Diga sim ao Rick Renner e sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.